Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Hoje é 13 de dezembro de 2019, estamos reunidos uma vez mais para desenvolvermos o programa Momentos Espirituais, programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e programa produzido pelo Departamento de Comunicação daquela Casa Espírita. Hoje estamos na agradável companhia do nosso Guilherme, do nosso Marcos, do nosso João e do nosso Afonso. E estudaremos na primeira parte o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Moral Estranha, e vamos nos ater mais no item 9, cujo subtítulo é Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E na segunda parte do programa, em continuidade ao estudo da obra Boa Nova, psicografada pelo inesquecível Francisco Cândido Xavier, e ditada pelo espírito Humberto de Campos. O espírito Humberto de Campos, aliás, o ator que faz o espírito Humberto de Campos no filme do Divaldo, vocês viram? O ator está sensacional, né? Desenvolveu assim, interpretou de maneira maravilhosa. E ele se apresenta como está nos livros, né? Uma pessoa assim, brava, séria, né? Não brava, né? Enérgica, né? Envolvido, né? Compenetrado. Então, muito bacana, viu? Só eu que assisti, eu e o Guilherme e o João assistimos, né? Marcos não assistiu. E nosso Afonso também não. Acho que vocês vão ficar uns 2 meses a mais no umbral aí por conta disso, viu? Mas eu vou orar por vocês, viu? E na segunda parte do programa, então, o capítulo a ser estudado é o capítulo 14 da obra Boa Nova, capítulo intitulado A Lição a Nicodemos. Muito bem. Essa passagem, não vim trazer a paz, mas a divisão, encontra-se nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36. 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Olha só o vaticínio que o mestre faz quando ele deixa claro que os maiores adversários, os maiores opositores, ou nem tanto
os maiores adversários, mas os maiores desafios encontram-se dentro dos nossos próprios lares. Essa passagem eu compreendo assim resumidamente, né, de maneira bem sintética, é o convite que Jesus faz para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que nós tiremos o bumbum da cadeira, para que nós não nos acomodemos. Lógico que no senso comum parece uma contradição quando ele diz: não vim trazer a paz, mas a divisão, não vim trazer a paz, mas a separação, vim semear, dá a impressão que ele está semeando a discórdia no próprio lar. Mas não é isso. Não é isso. É que a doutrina que ele veio ensinar de fraternidade, de solidariedade, ia tocar alguns corações, mas outros corações se negariam a se transformar. Eles quereriam permanecer na mesma situação. E essa acomodação é que levaria ao conflito, levaria a essa separatividade no mesmo lar. Portanto, voltando ao assunto do senso comum, é muito frequente, né, nós falarmos assim: olha, eu quero que haja uma confusão na empresa, eu quero que pegue fogo e que os bombeiros saiam todos de férias, né? Você já ouviu essas expressões, né? Já pensou? A gente desejar, né, quando a gente está descontente com uma situação, seja na empresa, seja na escola, seja nas atividades as mais variadas. Então, se a gente está descontente, então a gente, no senso comum, a gente fala: eu quero que o circo pegue fogo e os bombeiros saiam todos de férias. Demonstração máxima do egoísmo, né, Marcelo? Demonstração. Alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. É um ditado aí meio esquisito. São assim observações comuns que às vezes a gente observa alguns irmãos até queridos fazerem esse tipo de observação, mas evidentemente que se trata de uma observação infeliz, de uma observação, como nosso querido João colocou, uma observação caracterizada pela predominância do egoísmo. Pois não, Afonso, boa noite, gostaria de ouvi-lo. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. É uma oportunidade de colocarmos a nossa visão exatamente nesse momento. O exemplo que o Marcelo nos deu é de alguém cuja maturidade espiritual ainda não atingiu níveis satisfatórios, porque nós tivemos antes de Jesus a lei constituída basicamente pelos profetas e Moisés, e nessa legislação que o Cristo encontrou quando ele encarna no nosso planeta, era de olho por olho e dente por dente. Não havia a noção de misericórdia e perdão. Exatamente. Então era este o nível de relacionamento que existia, de compreensão. De compreensão. Aqueles que eram fracos não alcançavam nenhum tipo de benefício. Os que precisariam atingi-lo estariam todos amparados por braços fortes, masculinos, porque a sociedade era extremamente paternalista. E foi nesse clima que o Cristo veio trazer uma nova contribuição, uma nova página, um novo momento, que dividiu a nossa história em dois, antes dele e depois dele. Nós temos a clareza de que Jesus
é um divisor de águas, porque ele nos traz exatamente o início de um período em que, além dele dizer a todos, em alto e bom som, que o reino dele não era nesse mundo, ou seja, inaugurando a certeza de que todos os nossos objetivos deveriam ser focados no alcance espiritual. Até Jesus, tudo se prometia ao homem materialmente. Então, é Jesus quem inicia uma alfabetização da nossa alma com relação aos valores espirituais. Além dos valores espirituais, ele nos ensinou as virtudes, nos dizendo que perdoássemos quantas vezes fossem necessárias e que fizéssemos todo o bem possível por aqueles que nos faziam mal, que orássemos pelos que nos perseguissem e que fizéssemos a nossa melhor contribuição positiva do bem aos equivocados que nos atingissem. Se alguém nos pedisse a túnica, que dessemos também a nossa capa. Ou seja, ele inaugura, antes de Jesus não existia o conceito de perdão, fraternidade, solidariedade, humildade. E é este o contexto em que Mateus, e eu acho, na minha opinião, Lucas é mais dramático. Lucas é que é exatamente que eu ia falar em seguida, bem lembrado. Quando ele diz, eu vim trazer fogo à terra, são palavras de Jesus através do evangelista Lucas. E que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas pai contra o filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso está em Lucas capítulo 12, versículos de 49 a 53. Então imaginemos a apreensão e o tamanho, a envergadura da tarefa assumida perante o Pai da vida, que Jesus traz ao mundo, para essa humanidade que ele conhece profundamente. Jesus nos conhece individualmente as mazelas todas. Nossas dificuldades, nossa mesquinharia, nossa falta de amadurecimento. E é Ele quem nos traz conceitos renovadores, porque Ele sabe que estaríamos em condição de iniciar um novo período. É claro que nem todos aceitaram as propostas do Cristo, mas tivemos multidões que o seguiam onde ele estivesse. Corações que foram tocados em todas as estratificações da sociedade, desde a sociedade patrícia romana até os servos e escravos. Porque todos... Os mais humildes, né? Sem dúvida. Principalmente os mais humildes. Porque a fala do Cristo era de esperança. Há corações que não viam nenhum tipo de benefício a quem não tivesse um braço forte de amparo, principalmente material. Então, a sua alegoria, dizendo que ele veio trazer fogo e espada, e não a paz, porque nós temos 2 tipos de paz. E isso é bom que se deixe claro. A paz do mundo é essa paz ilusória, infantil, que nós todos continuamos a cultivar inadvertidamente.
quando dizemos, me deixe em paz, eu não aguento mais, eu preciso de paz, me larga, me deixe, me esquece. Esse tipo de paz, ela é prejudicial à nossa evolução. Esquecer-nos de alguém é impedir que esse alguém partilhe conosco das experiências, cresça, acrescente a sua visão, portanto enriqueça a visão coletiva. Não podemos nos isolar, não fomos criados para o isolacionismo, não somos ilhas, somos seres que necessitamos da convivência, da aprovação, da empatia, da solidariedade. É no atrito da convivência que aparamos arestas, que dissolvemos o mal entendido. Não podemos esquecer, todos nós temos experiências nesse sentido, de quantas vezes, de primeira aparência, nós julgamos as pessoas. Eu não vou com a cara dessa pessoa. Mas por quê? Não sei, não gostei. Ponto. E depois, forçados pela convivência profissional, ou social, ou familiar, descobrimos que era apenas uma impressão. E isso se deve a milhões de fatores. As pessoas são tímidas, as pessoas são míopes, enxergam mal, então não reconhecem a distância. Quantas situações simples que explicariam os desentendimentos. E a convivência muitas vezes faz aparecer a real consistência ou recheio das pessoas e nós nos encantamos com elas. O contrário também acontece. Quantas pessoas achamos agradáveis, simpáticas, e na convivência vamos descobrir que são pessoas completamente diferentes do que estávamos imaginando. Então, a paz do mundo é uma paz ilusória que exige total isolamento e inércia. Nada na criação de Deus vive a inércia. Tudo é fruto do trabalho. O trabalho consegue conquistar todos os objetivos. Por que seríamos diferentes? Então, a paz que o Cristo nos traz, e ao final da sua tarefa, ele nos diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz que o Cristo nos traz é a da consciência atendida. Nós não temos normas de conduta, nós temos ouvir a nossa consciência para cada situação em especial. É a nossa consciência quem vai nos dizer, quando estivermos maduros, se devemos seguir ou parar, caminhar junto ou nos isolar. Nenhuma atitude nós tomamos sem consultar a nossa consciência. Aliás, são os espíritos que respondem a Kardec que é exatamente na consciência onde está inscrita a lei de Deus, dando-nos a certeza de que precisamos viver a nossa vida interior de uma forma muito mais intensa para conseguirmos entender e ouvir o convite do Pai, que nos fala através da nossa consciência. Então, a paz que o Cristo nos traz é a paz da ação, da atitude, do nosso amor em ação, ou seja, da caridade. Não é uma paz de ficar estendido na rede, né? De ficar acomodado, né? Nós achamos que muitas vezes isso é que a gente entende por paz, né? Eu gostaria muito de ter paz, que ninguém pudesse me chamar, desligar o telefone celular. Imaginemos nós, por exemplo, um pai Quero que mãe... o mundo acabe e eu encostado no barranco, né? Como a gente dizia lá antigamente, né? Você lembra disso? Acabe em morrer encostado, né? Encostado no barranco. Imaginemos um pai ou uma mãe que alcança um amadurecimento através das suas ações, porque nós só herdamos das nossas próprias atitudes. Como seria a sua
consciência, vivendo um clima espiritual positivo, luminoso, e enxergar filhos queridos do próprio coração mergulhados no erro, no equívoco. Será que nós, como pais, conseguiríamos viver a felicidade plena? É claro que não. Nós nos ligamos e vinculamos pelo amor. E é este amor que nos vai redimir. Nós não podemos abrir mão da nossa condição, mas podemos estender mãos amigas, nós podemos convidar, nós podemos entrincheirar-nos no bem, para que quando as ilusões cansem os corações queridos e eles passem a despertar, como na parábola do filho pródigo, retornando ao lar, estejamos em condições de recebê-los. Então, esta é a paz que o Cristo nos dá, a paz da ação, da atitude, da alegria de servir. E por que ele escolhe a espada? Porque a espada sempre foi elemento de guerra, sempre foi um instrumento de batalhas, e nós precisamos viver as batalhas interiores de cada um de nós, lutando de forma positiva e direta, implantando os ensinamentos de Jesus para derrotar a nossa própria sombra. Nós não vamos eliminá-la, mas vamos educá-la para que ela de sombra passe à luz, de maus hábitos passem a ser bons hábitos, de defeitos passem a ser virtudes. Esta é a pedagogia do Cristo Jesus. Ele nos convida e ele tem pressa que esse fogo acenda e arda e queime as nossas ilusões, e ele prevê que nesta busca os grupamentos irão sofrer separações, porque nos núcleos familiares ou qualquer tipo de associação, aqueles que despertarem seguirão a luta interior, e os que querem permanecer envolvidos na ilusão, com muitos corações manipulando-os, tirando deles proveito, porque o que a gente perde na ilusão é vitalidade, é energia, é vida. E há muitos corações equivocados que não só se aproveitam, se locupletam da nossa energia, como nos induzem de forma muito inteligente e sutil para poderem melhor se beneficiar da nossa ignorância. Por isso o Cristo nos diz: façamos cada um de nós o melhor de nós em benefício do nosso próximo, sirvamos dentro das nossas possibilidades, atendamos aos mais fracos e sejamos amparadores dos que estiverem a caminho conosco, como foi o samaritano junto ao ferido da estrada, na parábola do samaritano. Não perguntou de que origem ele era, se ele podia retribuir ou não. Foi e fez o seu melhor, como ele gostaria que alguém fizesse por ele, no caso contrário. Estas são as indicações de Jesus, que são muito simples, porém exigem de nós espada e fogo. Este é o batismo de fogo. Então nós precisamos nos posicionar, depois de 2000 anos de convites do Cristo, para sabermos se estamos aceitando o convite do Mestre Jesus e se estamos nos colocando em condições para enfrentarmos essas batalhas que são sempre interiores. Será que estamos, Marcelo? Exatamente. Hoje eu tive a honra de fazer uma singela exposição lá no Anel de Luz, e foi justamente a passagem do cego Bartimeu. Bartimeu porque ele era filho de Timeu. O prefixo Bar é filho de Timeu,
Só que aí quando traduziu para o português ficou Bartimeu, tudo junto. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, né, que é o Simão Pedro. Simão Pedro nada mais é do que Simão Bar Jonas. E esse cego, Bartimeu, um cego lá de Jericó, ele fica sabendo que Jesus estava lá fazendo as pregações e a multidão alvoroçada, e ele fala: filho de Davi, me cura, me cura. Aí alguns o repreendem, mas ele continua falando em voz alta. E aí passam-se alguns instantes. Jesus ouve aquele clamor e pede para que o cego seja levado até ele. E as pessoas, os interlocutores, vão lá, buscam o Bartimeu. E quando buscam o Bartimeu joga a capa fora. E isso tem uma explicação, porque o governo romano ele era organizado, e os pedintes tinham uma capa que os autorizava a que eles atuassem como pedintes. E deixando a capa significava que ele não ia mais precisar dela, que ele não mais seria pedinte. E ele vai até Jesus, e Jesus faz a pergunta que serve para todos nós, né? Que queres que eu faça? Né? Que estava dentro desse último contexto que você estava abordando, né? Aí no caso do nosso querido Bartimeu, quero que a minha visão seja restituída, ele diz. E ele tem a visão restituída. E ainda Jesus fala que a tua fé te curou. Mas quando nesse contexto que você colocou, então vem esse comentário do Emmanuel dizendo que quando Jesus nos pergunta: que queres que eu faça? Porque nós nos lembramos de Jesus quando estamos acuados, quando estamos em sinuca de bico, quando estamos numa situação de sofrimento, numa situação desfavorável. Aí o Emmanuel diz que quando nós perdemos o lar terrestre, isso é uma oportunidade quando nós nos encontramos paralisados, é a oportunidade de nós nos movimentarmos espiritualmente. Quando nós temos os nossos afetos, as nossas afeições, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles da infância, aqueles da adolescência, aqueles que trazemos as mais doces recordações no nosso íntimo, mas que estamos separados deles, nós temos a oportunidade de fazermos esse mergulho dentro de nós, de buscarmos essa melhoria íntima, de estarmos em consonância com esse ensino. Não vim buscar a paz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos sair dessa nossa zona de conforto. Mas eu gostaria de ouvir o nosso querido João. O nosso querido João separou aí algumas mensagens, algumas observações, e também gostaria de ouvir o Marcos, o Guilherme. Fique à vontade. Boa noite, amigos queridos. Boa noite, Marcelo, Afonso, Marcos e Guilherme e ouvintes queridos. Então, na realidade, eu venho de novo falar aqui sobre uma palestra do nosso querido Arthur Valadares. O Arthur Valadares. Querido Arthur, um abraço para você. Obrigado por tudo que você tem feito aí na divulgação da doutrina espírita, na divulgação dos ensinos de Jesus, porque ele tem uma palestra exatamente assim, com esse título, né, que até inclusive eu convido os ouvintes, né,
todos a assistirem, né, no YouTube, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, do Arthur Valadares. É impressionante. Ele fala, até eu fiz umas anotações aqui, porque são pontos tão importantes assim para a gente, pertinentes, para a gente abordar e discutir, né? E ele puxou o seguinte, assim, de uma forma muito atual. O que a gente precisa fazer, a grande luta que a gente tem que travar é conosco mesmos, né? Então, ele até tem um trecho, quem for assistir depois vai ficar um pouco repetitivo, vou ler, porque assim, um pedaço aqui, porque é muito legal pra gente debater aqui, né? Ele diz assim: antes nós julgávamos que o outro era o inimigo a ser combatido, a ser atacado, né? Mas à medida em que o Evangelho vai abrindo-nos o coração e a mente, nós vamos percebendo, discernindo que o que realmente nos faz sofrer, olha só que coisa linda para a gente refletir. Nós precisamos ser honestos e sinceros, né? Que eu sempre digo, nós somos muito meia boca ainda. A gente fica que ele faz pose a hora que passa no sinal, olha tal, assim, né? A gente ainda é muito ruim. Nós somos muito egoístas, orgulhosos, né? Invejosos, né? Então ele diz assim: o que realmente nos faz sofrer é o orgulho ferido, o ego não atendido, olha que coisa forte, e olha essa aqui, a inveja instigada, né? Aquele nosso vizinho que compra um carro mais bonito, ou sei lá, a vizinha que fez uma plástica, sei lá, aquelas coisas, né? E aí instiga a nossa inveja, aí vem aquele monstro lá de dentro e aí a gente sofre. Aquele monstro devorador de nós mesmos. Exatamente. Então assim, e aí a gente vinha focando nessa questão no outro. Mas o nosso grande inimigo são as nossas velhas tendências. E o nosso querido Arthur, ele traz isso de uma forma assim, muito didática, muito clara, muito atual e muito importante para a gente. Nós precisamos fazer esse negócio, porque senão nós vamos chegar lá naquele negócio de umbral lá, igual, né, o André Luiz chegou e contou para gente do nosso lar, e vamos passar um puta sufoco por anos e anos e anos. Não, Afonso? Igual vem os espíritos aqui nas reuniões de atendimento espiritual, a gente conversando com os espíritos que ficam décadas, a gente já repetiu várias vezes aqui, décadas, séculos parados no tempo. Olha quanto tempo perdido, né? E aí, olha só, continuando, ele fala assim: graças a esse processo de abertura que o entendimento do Evangelho vai fazendo conosco, o nosso mundo interior agora se torna uma zona de batalha, no bom sentido. Então, assim, é aquela boa batalha que vai ser travada contra aqueles princípios que realmente nos acabam com a gente, só nos atrasam o nosso progresso, né? E aí ele diz assim: o que eu sou, o que eu sei, o que eu sou, o que eu sei que sou e já não quero mais ser, né? Quer dizer, quando a gente reconhece que a gente que a gente tem todos aqueles defeitos, mas que a gente não quer mais ser assim, né? E aí inicia-se o bom combate por deixar de ser o que já sei, mas não me convém mais ser. Quem dizia isso? O próprio Paulo disse, né? E aí ele diz uma coisa linda, que eu acho que é o ponto alto aqui, que ele fala aqui, é o seguinte: algo que é isso, Paulo soube descrever muito bem na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 a 21. Depois eu sugiro que vocês assistam essa palestra do Arthur, que é maravilhosa. Ele diz assim, Paulo diz assim: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, e o mal que eu não quero, eu ainda faço. Por isso que somos maus de carteirinha, né? Então, e aí ele traz essa coisa, vamos dizer, faz essa comparação nessa questão da espada, que Jesus falou da espada, que é assim, o que é essa espada que ele usa? Inclusive tem lá uma imagem maravilhosa, a própria cruz de Jesus tem o mesmo formato de uma espada e ela está fincada na terra. Tá certo? É aquela espada que a gente tem que voltar não contra o outro,
mas contra nós mesmos no sentido da boa luta, para a gente abrir o nosso coração. E aquela espada, porque Paulo mesmo fala que as palavras de Jesus entravam nele como se fosse uma espada. Paulo disse isso aí. Então, e aí a gente usar essa espada contra nós, no sentido, contra essas nossas velhas tendências ainda de orgulho, egoísmo, inveja, essas coisas feias que a gente carrega aí, né? Falta de imaginação, né, Afonso? Então aí ele fala assim, olha, que eu queria colocar aqui, eu anotei porque está tão lindo assim. Aí ele diz assim, mas já há uma luta, porque antes eu sequer queria o bem. Agora eu já quero, né? Agora eu já quero bem, agora eu já busco bem. Realmente nós estamos buscando, nós estamos aqui conversando sobre Jesus, né? Numa sexta-feira à noite, um monte de gente viajando na maionese por aí, perdendo tempo. Nós estamos aqui conversando sobre Jesus, por quê? Porque a gente sabe da importância, nós já despertamos nosso espírito para isso, né? Agora ele fala assim, agora o mal que parte, ou que há em mim, já me incomoda. Olha que coisa bonita. O mal que bom, né? O mal que parte, aí já é o despertar, o que existe dentro de mim, já me incomoda. Eu não quero, já não sai da zona de conforto que você comentou agora mesmo. Então assim, já não é mais confortável carregar esse mal ou difundir esse mal por aí. A gente já sabe que esse negócio está errado, né? E eu já sei que ele ali está e eu já o quero superar. Olha que legal isso aí. Tem uma frase do Divaldo que eu acho que cabe muito nesse momento. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. É verdade, é isso mesmo. E ele diz assim, enquanto eu não havia despertado para isso, o mal morava sempre no outro. A gente nunca reconhecia que o mal estava no nosso coração com a gente. A gente fala, não, que isso, eu fui criado, minha mãe me ensinou direitinho, eu sempre fui na missa, eu sempre fiz isso, fiz aquilo, tal, segui as regras, tal. Sempre fui no centro, tomei passe. Fui no centro, tomei passe, fui na igreja, assisti o culto, sabe? Mas é só isso? Será que é só isso? Né? A gente precisa ser honesto e sincero, não adianta, porque, né, aquela questão da consciência, a hora que a gente bota a cabeça no travesseiro à noite, a gente sabe exatamente o que a gente fez de certo ou não. Ninguém precisa contar pra gente, né? Então, assim, o mal morava no outro, e era o outro a ser combatido. E aí ele diz assim, é por isso que eu nunca encontrava uma paz mais duradoura, né? Porque ela sempre repousava no proceder do outro ou nas circunstâncias da vida. Olha que coisa verdadeira isso, né? É uma paz fugidia, né? Ou falsa, né? Então ele fala, só para concluir o seguinte, assim, quando eu transfiro, olha que coisa forte, importante, é uma decisão espiritual para a gente mudar esse negócio, nós precisamos mudar isso, parar com essa, né, com esse me engana que eu gosto, que isso não só nos vai levar para o buraco, né? Quando eu transfiro isso para mim, agora sim isso está ao meu alcance, isso eu posso mudar, o outro eu não posso mudar, mas eu, a mim mesmo, isso eu posso mudar, né? E ele fala assim, quando a zona de combate está em mim, eu realmente entrei no processo de iluminação pelo Evangelho. Sensacional. Que coisa linda, né? Não é forte esse negócio assim? É assim que a gente precisa fazer, né? Sair, a gente precisa sair daquelas coisas, sair de decorar coisas, sair de ficar lendo e não agir. Nós temos que pegar e agir. Nós temos que mudar a nossa postura. Será que nós estamos sendo honestos, sinceros, bondosos com os nossos queridos ou com os nossos próximos que a gente encontra, né? No banco, na padaria, não é? Na escola, no trabalho? A gente precisa ser honesto com isso e o quanto antes, porque se a gente ficar demorando para tomar essas decisões, né, isso vai nos custar caro, essas coisas que a gente tem. Eu sempre trago o exemplo aqui, que eu falo que assim, hoje sexta-feira, sempre na quinta-feira, o dia anterior, eu vou na reunião mediúnica ali e convivo ali, vamos dizer assim, por alguns instantes, conversando com irmãos nossos desencarnados, que passam um sufoco danado, né? Então assim, gente, dá uma chacoalhada, ou a gente muda, ou muda, porque senão vamos ficar naquela situação, né? Vamos entrar pro caldeirão lá e ficar fervendo lá nessa história, né? Então, e não é necessário, né, João? Não é necessário para nós nos modificarmos
nós nos habituarmos a esperar aquele momento doloroso, né? Ou seja, nós nos recusamos a nos transformarmos para melhor, nós nos recusamos a fazermos as mudanças necessárias e só as fazemos quando nós cansamos de sofrer. Será que é necessário atingirmos esse momento? Será que nós não podemos eu diria assim, utilizar o bom senso? É isso que eu ia falar assim. Eu ia dizer assim, será que é inteligente isso? Né? Será que isso é coisa de gente inteligente? Eu sempre, nas minhas conversas com meus filhos e tal, eu falo assim, pessoas inteligentes mudam de ideia, né? A pessoa inteligente, ela vai, eu estou fazendo sempre assim, mas eu olhei ali e falei, nossa, isso aqui, existe uma outra forma melhor de fazer. Muda a ideia, pelo amor de Deus, né? Muda, a gente precisa progredir. Ou a gente tem que ficar sempre um troglodita? A gente vai ser sempre um troglodita, um bicho ruim? Ou a gente vai melhorar? Aí tem um fenômeno, João, que eu tenho observado ao longo dos anos, que assim, nós cultivamos e nos apegamos tanto à nossa sombra, aos nossos maus hábitos e defeitos, que nós temos a ilusão de que nós somos a sombra. Então, quando o Cristo vem e diz assim, perdoa, tolera, esquece, eu falo, mas eu não posso. Eu vou deixar de ser eu não posso abrir mão dessa, porque isto sempre fui eu. Uma tolice, porque as pessoas não percebem que sempre foram utilizadas, usadas pelos defeitos. Não dirigiam a própria vida, mas eram dirigidas pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. E acham que isto era uma grande coisa e que isso faz parte da história deles. Nós precisamos mudar isso urgentemente. Nós não somos sombra. Somos filhos da luz, criados para a luz. E precisamos nos adaptar à luz, mudando. Então, era esse ponto. Então, eu convido novamente, né, os ouvintes, né, todos os amigos aqui presentes também a assistir essa palestra. É muito interessante. Sim. E assim, e tem muito mais coisa. Ele fala muito mais coisa. Sim. Naquela forma serena de ele dizer. E assim, vamos dizer, puxa um sentimento assim de urgência, no aspecto de urgência para o nosso próprio bem, para a gente, senão, né, aquela história, se não mudar os ingredientes, a sopa vai ficar a mesma, né? A gente precisa mudar esse negócio, não, então vamos botar menos batata, agora vamos botar feijão, sabe? Aí vai ficar diferente, mas se fizer tudo igual, a sopa vai, não gostei, então vai continuar não gostando, vai continuar sofrendo. Os ingredientes são os mesmos. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Muita inspiração nessa noite, hein? Mas é bem isso mesmo, uma luta interna, né? Quando Jesus fala, né, que eu não vim trazer a paz, né? É na paz nesse sentido, né? O conforto. Se a pessoa se acomodar na condição que está, né? Por aqui ser um planeta de provas e expiações, aqui é um planeta de provas e expiações, então ele é assim mesmo. Não é assim, é com muito suor, com muito sangue que a gente se modifica. E essa modificação evidente não acontece de uma hora para outra, nós temos que dar um passo. E um passo, isso vai levar muito tempo, mas tem que partir, né? E o Evangelho também fala uma menção, né, da paz também, essa condição de desacordo de ideias, né? Quando você toma uma decisão de seguir um caminho e aquele não está de acordo com a sua decisão, então ele passa a agir contra você, nesse sentido. Pode estar dentro da sua casa mesmo, né? Tem um exemplo do Chico, né, que ele tomou um caminho de auxílio, de benevolência, de perdão, de caridade, e dentro da própria casa o pessoal falou, olha, Chico, não dá mais pra você ficar aqui, né?
E isso também faz parte. Então, nós temos uma luta interior que nós temos que vencer, né? E nós temos também que ver o outro quando ele toma um caminho, se nós não quiséssemos tomar, né? De não ir ao contrário, né? Porque a história mostra que ideias contrárias causam conflito, e às vezes conflitos graves, né? Que levam à morte de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Só que esse conflito às vezes começa dentro do nosso próprio lar, só por uma ideia contrária. Não, eu não estou de acordo com você, nesse sentido, né? Principalmente nessas questões também religiosas. E foi assim, né? O Cristo também disse que a ideia dele ia fazer barulho, né? E os outros iriam com certeza se incomodar, né? Porque ia mexer com muitas outras coisas no mundo, como aconteceu. Muitos foram vitimados, pessoas foram queimadas e por aí afora. Até hoje existe, né? Até hoje existe essas condições. Existem pessoas que batem em outro ou agridem ou às vezes mata por outro, está usando uma camisa de um time que não é, né? Então isso também faz parte. Então a mudança tem que ser interior, para que a gente não veja no adversário um inimigo, ou aquele que está contrário com a nossa ideia, uma pessoa que quer dizer, não veja aquele que está contrário à nossa ideia um inimigo total, né? Temos que ter caridade, temos que ter o amor no coração, né? E seguir em frente, não partir para vias de fato, enfim, coisas nesse sentido, né? Eu me lembrei agora aqui, Marcão, você estava falando, lembrei de uma fala do Dr. Sérgio Lopes, que ele dizia assim o seguinte, que Deus não quer aniquilar o pecador, ele quer aniquilar o pecado, né? E assim, e aí eu me lembrei também enquanto você estava comentando assim, o seguinte, eu tinha pensado antes, essas questões das separações, né, vamos dizer assim, das divisões, né, seria mais ou menos algumas coisas que a gente eventualmente já pode ter experimentado, por exemplo, quando a gente deixou de gostar de certas coisas, né, aí a gente acaba deixando de frequentar aquele time, né? E aí se eu tenho um time, o time que parava, por exemplo, né, sem preconceito, parava lá no boteco lá para ficar bebendo lá, por exemplo. Se você parou não te interessa, você viu que não é, aquilo não está agregando para você e não é uma coisa que você deveria fazer, a partir do momento que você toma uma atitude efetiva, você deixa de fazer parte daquele time, né? E isso vale inclusive dentro de casa. Por isso aí essa questão da divisão em casa, quando começa a mudar os interesses, por exemplo, deixo de ser egoísta, etc. Pode ter até começar a ter discriminação, né? E aí faz parte do ser humano, né? Mas assim, o que nós precisamos, né, volto a dizer que assim, fazer nessa questão, aproveitar o tempo, é assim, a gente analisar com responsabilidade, com seriedade, o que a gente efetivamente precisa fazer, onde é que a gente está realmente ainda escorregando, obrigado Afonso, escorregando, onde a gente está fazendo coisas que não são legais e que vão comprometer nosso futuro, né? A gente precisa colocar isso assim, de uma forma verdadeira, assim, sabe, sem ficar com, sabe, escondendo, buscando empurrar com a barriga, tá? Vamos fazer isso já, né? Igual eu sempre brinco com o Guilherme, né, Guilherme? O Guilherme fala assim que gosta muito de mim, só não gosta de mim da parte minha do trânsito, né? Por exemplo, que o trânsito para mim é um desafio, meu grande desafio, né? E aí, mas eu rezo todo dia. Estou pedindo a Deus, eu vou tentando, já melhorei, eu vou melhorando. Então assim, aí quando a gente vai fazendo, vai mudando, a gente vai vendo aqueles pontos negativos, a gente vai agindo efetivamente, a gente vai conseguindo. E a gente precisa fazer isso, né? Essas mudanças, mesmo que causem separações, né? Porque, por exemplo, se aquele time, a gente precisa
definir de qual time a gente quer fazer parte, de qual torcida, vamos chamar assim. Então, se nós vamos mudar de torcida, então nós não vamos estar mais junto com aqueles, né, aqueles que estão torcendo para o time errado. Então, eu já mandei meu requerimento lá, eu quero trabalhar para Jesus. Assim que ele me aceitar, eu quero trabalhar para ele. Então, é isso, né? É só uma observação rapidinha também, né? Sem problema, Marcos. Vocês já tentaram sair de um grupo de WhatsApp? Eu nem saio. Né? E às vezes a gente silencia o grupo, né? Puxa, mas evita sair, porque me parece que quem sai, porque o cara saiu, o cara é antipático, né? Por que será que ele saiu? Se você saiu, você é o assunto. É o assunto. Mas então, você vê que aí as pessoas não têm a paciência. Poxa, ele saiu, que pena, vai fazer falta. Poxa, que legal, enfim. Mas o pensamento é outro. Então, às vezes a gente silencia. Nesse pequeno detalhe já acontece algumas coisinhas nesse sentido. Então, só para colocar essa observação. Olha, aquele comentário que nós fizemos, olha como que bate com tudo isso que vocês falaram, né? Lembremos-nos de que, por vezes, diz o Emmanuel na obra Fonte Viva, lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Então, quando nosso querido João parou de sair com aquela turminha de amigos para ir lá no bar beber no sábado à tarde, estou dando exemplo, viu, João? Parou de ir. Como é que você adivinhou, né? É que 90% dos brasileiros faz isso, né? Não, então, quando você abandonou esse convívio, você, na verdade, estava buscando o retorno aos vínculos divinos, aos vínculos espirituais. Quando o Chico, a família praticamente o expulsa da casa dele de Pedro Leopoldo, e ele vai para Uberaba, lá em Uberaba ele não tinha nenhum parente consanguíneo. Ou se tinha, era muito distante, era um ou outro. Mas ele largou as afeições mais queridas e retornou aos vínculos divinos, aos vínculos espirituais. Ele se espiritualizou ainda mais. A trajetória de Paulo de Tarso, sem dúvida. Então, Marcelo, assim, e outra coisa também que me lembrei, sem ser a questão, por exemplo, do bar, mas, por exemplo, quando a gente tem aquela mania de falar mal dos outros, né? E aí, de repente, a gente... Você, espírita, falando mal dos outros? Meu Deus. E aí chega alguém, começa a falar, cortar, né? Pai nosso. E até eu comentei outro dia de uma brincadeira que eu sempre faço, né? Quando o papo começa a ir para um lado esquisito, eu falo assim, ó, você viu o jogo ontem? Né? Eu falei, você viu o jogo? É impressionante como muda. Eu falei, qual o jogo? Eu falei, sei lá, não vi jogo nenhum, mas é só para mudar esse assunto, que pelo amor de Deus, isso vai custar caro pra gente, vamos parar com essa besteira. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. A paralisia espiritual, o comodismo, a negação, a nossa negação insistente, nossa negação permanente em nos recusarmos a nos modificarmos para melhor, né? Então isso a gente pode classificar como paralisia. Pois não, Marcos? Desculpa, vamos lembrar de novo Paulo Estevão, né? O Saulo, ele passou por tantas situações antes da conversão, né? Porque ele teve que ver o próprio Cristo, né? Para ele se modificar. No próprio livro ele teve momentos que, poxa, não é possível que por isso ele ainda não mudou o pensamento, né? Abigail,
né, morreu, o Estevão perdoando ele ali, morrendo. Será que isso não tocou ele ao ponto dele falar assim, puxa vida, eu acho que eu estou errado? E ele achava que ele estava certo. Ele foi brigando, até o ponto que ele encontrou lá, né, Jesus, e aí o povo achava que ele estava louco, né, porque aquilo, ele mudou de uma forma tão repentina, tão profundamente, ele ficou louco, né, ele ficou doido, e achava que ele estava louco. Aí todos foram ao contrário dele. Louco e fanático, né? Fanático, é. Até a família dele, né, expulsou ele, enfim, deserdou, né, ele, enfim. Então ele só colheu inimigos também depois que ele se converteu. Vê que coisa mais. Mas foi pro caminho do bem. Né? Sem dúvida. Aí sim ele foi. A espada ali modificou o homem. Sim. É aquela questão lá de mudar de time, né? Passou para torcer para um outro time. O fogo transformou. Muito bom. Mais algum comentário, amigos? Podemos partir para a nossa pausa musical? E em seguida retornaremos com a obra Boa Nova. E já que a gente falou do Bartimeu, vamos ouvir então. Aliás, hoje, não sei se você está sabendo, você sabe por que você fez a preleção sobre Bartimeu hoje lá no Anel de Luz? Porque hoje, dia 13 de dezembro, é o dia do cego. Né? E por isso, então, vamos ouvir aqui a música Cego Bartimeu no intervalo.